A CNN Brasil chegou com a missão, com a tarefa de trazer o legado da CNN USA, CNN Internacional, de o legado de maior do mundo. Só que, vista de completar aí 2 anos, ela enfrenta alguns desafios que eu vou tentar traçar aqui nesse vídeo, na minha opinião, na minha visão, do que falta para ela de fato ser a maior do Brasil. Olá, eu sou o Paulo e esse é o S01 de hoje, trazendo um vídeo dessa emissora que é barra multiplataforma, porque ela também encontra o seu canal aí no YouTube. Então bora pro vídeo de hoje para a gente entender melhor. Mas antes, aproveita e deixa o seu se inscreva, o seu gostei e o seu comentário aqui no S01 de hoje. A CNN Brasil chegou no meio da pandemia, estava em ápice aqui no Brasil. Então, ela tinha essa difícil tarefa de adaptar toda a sua gestão a essa nova fase do jornalismo, que era muito difícil, né? Você estava ali meio que ao lockdown, esse momento de ficar em casa, e você tinha uma empresa que tinha muitos contratados, um time muito misto. Você tinha Mona Lisa Perrone, Rinaldo Gotino, você tinha ali William Vac e um outro time de pessoas que tinham uma experiência no jornalismo, mas não muito à frente de coberturas. Estamos falando de CNN. CNN, aqui nesse vídeo a gente não quer fazer nenhum julgamento de valor sobre a linha de cobertura, mas sim da abordagem de televisão, de como ela passa e transmite a notícia. E o que acontece nesse meio? A CNN entra com uma missão árdua de trazer o legado da maior do mundo. Mas aqui no Brasil, vários erros foram cometidos, na minha visão. A CNN, ela peca na linha editorial. Após quase 2 anos aí da sua instalação no Brasil, hoje quem assume o posto é Renata Afonso. Renata Afonso, ela veio de uma safra de direção aí do grupo das afiliadas da Globo lá no interior de São Paulo, e ela trouxe com isso a gestão financeira, ou seja, ela enxugou os gastos e trouxe esse novo olhar para a CNN nessa nova fase, né? Porque a CNN, podemos dizer que ela foi dividida em 20 fases, né? E ela está nessa nova fase, a gente vai falar dessa nova fase com novas mudanças, porque agora a dança das cadeiras virou mais uma pauta aí para a emissora, principalmente mexendo no principal pilar da emissora. Talvez eu esteja sendo muito entusiasmado, talvez, mas ela mexeu com a Elisa Weck. A Elisa Weck é uma jornalista que veio aí do interior, da TV Vanguarda, lá do interior de São Paulo. O que acontece? Quem fez essa contratação foi o Douglas Tavolaro. Douglas tem um olho clínico muito bom. Na sua época de Record, ele tinha um olho, ou a equipe por volta dele, não vou conseguir resumir especificamente, mas tem alguém ali que tem um olho clínico muito bom. A Elisa Weck é hoje um dos principais nomes revelação do jornalismo. O jornalismo, ele enfrenta uma nova fase de diversificação, de passar a notícia mais informal, mas sem deixar de ser a notícia forte ali dos fatos. Você tem na Globo News a Maria Beltrão, que segundo uma pesquisa recente, a Maria Beltrão é o principal nome da emissora. Ela é hoje o principal nome, ela, Andréa Sadi. Então isso mostra que a linguagem com que você transmite a notícia é muito importante. E com isso, você teve um novo dia com a saída do Rinaldo Gotino, aí você teve a fixação da Carol Nogueira, não rolou, tirou, e entrou o Rafael Colombo. A parceria entre os dois deu liga, deu match, depois entrou a Luciana Barreto, então houve mais uma química. Então juntou, ficou um tempo ali. E aí, uma equipe se formou. Mas o sucesso do Novo Dia, entre altos e baixos, entre os debates, se dá pelos bastidores. É esse hoje a minha principal pauta de coisas que quando eu entro nas rodas de TV, eu gosto de pautar. Jornalismo, para uma emissora de jornalismo ser forte, ela precisa ter um editor-chefe forte. O editor-chefe é aquela pessoa que vai entregar a notícia para você. Ele vai escalar tudo aquilo. Fora isso, ele vai colocar o jeito como essa notícia vai ser entregue. Márcio Gomes entrou na CNN. O Prime Time, ele é um jornal todo escalonado, todo de tempo, de reportagem,
de entrega, de passagem, de comentário. Não é aquele jornal aberto. Ele é um jornal que faz, às vezes, do jornal da CNN. Isso é um jornal que tem ali arredondado, ele é fechado. Apesar de ter os breaking news, ele é um jornal redondo. Faz essa entrega diferente do que acontecia na CNN antes. A CNN Brasil antes, todos os jornais pareciam os mesmos. Tudo era a mesma coisa. E isso cansa para você assistir. Por quê? Uma coisa precisa ser muito levada em conta. Jornalista não faz o sucesso de um jornal. Mona Lisa Perrone, sim, ela é muito competente, ela é muito boa no que ela faz. Mas nomes não garantem audiência no jornalismo. O jornal Expresso CNN é muito ruim, ele é cansativo. Você não tem um jornal redondo. Eles deixaram um jornal aberto para um horário das 7h30, que é um horário de pico, que é um jornal que precisa ser ágil, dinâmico, moderno, que as notícias precisam ser papum, porque na emissora concorrente eu tenho a Globo News, com Globo News em pauta. Então você vai ter algo muito pincelando as notícias. E isso, para contrapor, você vai ter uma fuga maçante ali de público para o Globo News em pauta. Então, com isso, a CNN faz essa mudança e aí joga o Expresso CNN, para o comando da Elizabeth e do Evandro Cini, para tentar ser mais informal e ser mais ágil ali pela hora da tarde. Aí você tem a Dani no comando do 360, que é muito informal, e aí a CNN vê que isso funciona muito, ela tenta aplicar isso em todos os jornais. E não, os jornais precisam ter a cara de cada jornal. Isso é muito importante para uma emissora ter uma autenticidade. Vai ter público que vai acompanhar o jornal de manhã e não vai acompanhar o horário da noite. É isso que precisa formar na CNN Brasil e que a Renata está começando a dar. Pode parecer meio louco essas mudanças, mas ela está começando a dar uma cara para a emissora. Eu acho que outro ponto que a gente precisa colocar aqui é que a CNN focou muito lá desde da sua estreia até agora, e com os contratos em andamento, a Renata vai ter uma difícil tarefa, que é focar em grandes nomes do jornalismo e esquecer na reportagem. A CNN Matriz e a CNN Internacional, quem são os maiores nomes da emissora são os repórteres. Tanto é que quando aparece a tarja, os repórteres eles não estão com microfone, não, eles são considerados como participantes ali daquela produção. Na cobertura da guerra na Ucrânia, você teve 2 repórteres como principais, uma cobertura da CNN Internacional, que estava na linha de frente em um dos bombardeios. O repórter estava ali junto com o apresentador, os dois comentando junto aquele fato, aquela notícia juntos. Isso falta na CNN Brasil nas grandes coberturas. Ela chegou querendo ser o principal meio de cobrir política, mas não é só de política que vive uma emissora. Os outros fatos, o Brasil é muito grande. Os outros fatos são muito importantes. Eventos como a chuva em todo o Brasil, a CNN não consegue abranger para fazer uma cobertura densa, forte, porque os seus repórteres ainda, muitos deles não trabalham com um produtor e um cinegrafista. Eles trabalham com um suporte, um tripé e um celular. Eles estão fazendo como se fosse uma videochamada ali. É ruim? Não. Mas você precisa ter mais um investimento de repórteres. Tá aí um exemplo. No Fantástico do penúltimo domingo, de um domingo atrás, a Thaís Itac estava entrevistando uma repórter brasileira da Euronews que está na linha de frente, é a única repórter mulher brasileira na linha de frente da cobertura da trágica guerra da Ucrânia e da Rússia. Pensa só comigo. Você tem um investimento aqui de quase R$100 mil em um contrato com um jornalista muito famoso. Jornalista que provavelmente deve receber mais que isso, e muito ele nem deve trabalhar no final de semana. A sua cláusula no contrato deve ser de segunda a sexta para eventuais coberturas no final de semana. E deve receber mais que 100 mil. Uma repórter como essa, que está na linha de frente, não deve ter o seu salário chegando nessa base. Por que não investir e contratar repórteres como esses, que estão na linha de frente e que você vai ganhar na sua cobertura
agilidade ao vivo, uma repórter em loco, uma repórter que vai estar ali no olho do momento. É isso que precisa se pensar hoje. A Globo News ela tem uma repórter lá dentro da Casa Branca. Quando a Casa Branca foi invadida, ela estava lá ao vivo dentro. Por mais que a CNN Brasil faça e tenha esse mecanismo ali de ter as imagens da CNN, ela precisa começar a andar sozinha. É um artifício legal, poderoso, mas a dublagem em alguns momentos chega a ser irritante. Então é preciso se pensar que o repórter ele precisa ter mais liberdade. Acho os repórteres da CNN muito engessado, de terno, de canopla, de microfone. O microfone é sim legal, mas a lapela, no estilo da CNN americana, iria dar mais informalidade, iria dar mais uma presença de CNN no olhar onde tudo acontece. Essa é a marca da CNN. Ela está onde tudo acontece. E isso foi uma coisa que eles trouxeram do nosso jornalismo, mas que eu acho que poderiam ter trazido do jornalismo americano. O repórter em loco, o repórter ao vivo. Isso, para mim, eu acho que é o maior erro da CNN. Iria ser o maior trunfo dela contra as concorrentes. Os repórteres em cena ao vivo, trazendo as coberturas, as análises em Brasília, mas sem aquele formato muito engessado. Claro, há eventos que você precisa da formalidade, de terno. CNN também faz esse protocolo. Mas algumas coberturas, o repórter ele precisa ser o centro do jornal. Eu acho que ficou interessante o que eu queria trazer aqui. A gente vai voltar falando de CNN. 2 anos já é muita coisa para a gente falar de uma emissora que gatinha para tentar ser ou parelhar ali com a Globo News. É isso, a gente está encerrando mais um vídeo de hoje aqui do S01, agradecendo a companhia e até mais.